pouquinho sobre no-breaks. Então, o que são os no-breaks? São equipamentos que, quando eles estão ligados na tomada, eles armazenam energia nas baterias. Vocês podem ver, aqui são os equipamentos, aqui são as baterias que se encontram dentro deles. E aí, em caso de falta de energia, ele faz o processo inverso. Ele pega essa energia que ele armazena na bateria e joga na tomada e continua alimentando o equipamento que está ligado nele. Então, se tiver uma queda de energia, o no-break vai evitar que o seu aparelho pare de funcionar. Aí você ligou os equipamentos aqui, ligou o no-break na tomada, ele vai manter o equipamento funcionando. E aí, basicamente, o que você precisa saber é o seguinte: ele é feito para ligar computadores, impressoras, dispositivos que não têm consumo de energia muito alto. Você não deve ligar no no-break, por exemplo, coisas que tenham motores, tipo um ventilador ou alguma coisa do gênero, porque ele não foi feito para esse tipo de equipamento. Ele foi feito mais para essa nossa área aí de informática, talvez alimentar uma central telefônica, alguma coisa assim. Mas quando tiver motor, você não deve utilizar o no-break. Então, basicamente, como é que você sabe qual é o no-break certo para você? Em geral, a gente faz o seguinte: a gente entra no site de um fabricante de no-break e aí a gente vai falar para ele o que a gente vai ligar. Ah, eu vou ligar um computador, eu vou ligar uma impressora, eu vou ligar o meu modem. E aí você fala lá no site também, você tem os campos, né, para serem preenchidos. E aí você fala, eu quero ligar tudo isso e quero que fique funcionando por 10, 15, 20 minutos. E aí ele vai te indicar qual é o modelo mais adequado para aqueles equipamentos que você vai ligar e pro tempo que você quer ficar usando. Lembrando que o no-break não é um equipamento para ficar funcionando indefinidamente. Por exemplo, eu quero um no-break que fique funcionando no equipamento por 4 horas seguidas em caso de falta de energia elétrica. O no-break não foi feito para isso, tá? Em geral, o no-break é para funcionar durante alguns minutos apenas, para você poder, se você está fazendo algum texto, enviando algum e-mail, para você terminar o seu trabalho, desligar o seu computador e aguardar o retorno da energia elétrica. Ou caso você tenha uma grande empresa e você precise que os computadores fiquem funcionando por bastante tempo, você precisaria do no-break aliado a um gerador, porque aí o que vai acontecer? Quando cair a energia, o no-break vai manter os equipamentos funcionando. Enquanto isso, você tem tempo de ir lá, acionar o seu gerador. O gerador vai levar uns 2 ou 3 minutos para começar a fornecer energia. E aí o gerador vai alimentar o no-break, que vai continuar alimentando o seu equipamento. E é assim que funciona. O no-break ele geralmente é usado para alimentar o equipamento por alguns minutos, que é o tempo de você ou terminar de fazer os seus trabalhos, terminar aquele texto que você está fazendo, aquela planilha, terminar de mandar aquele e-mail, ou para você esperar o gerador entrar e ele continuar funcionando. Em alguns no-breaks, você tem a opção de, além das baterias que vão dentro dele, você tem um conector para colocar mais um pacote, né, um banco de baterias externo, para aumentar um pouco mais esse tempo que você consegue ficar sem a energia elétrica. Mas ainda assim você, por exemplo, esse aqui se duraria uns 20 minutos, com um banco de bateria externa duraria uns 40. Você não vai conseguir chegar nesse número aí de, eu quero ficar uma tarde inteira com um no-break funcionando a partir da bateria. Ele não foi feito para isso, o banco de baterias teria que ser enorme e isso ficaria bastante complicado de você gerenciar. Então, qual é a diferença entre os no-breaks? Todos eles basicamente fazem a mesma coisa. A diferença está na capacidade deles de alimentar mais equipamentos e no tempo que ele vai conseguir manter esses equipamentos funcionando depois que a energia elétrica acabar. Por exemplo, esse pequenininho aqui tem uma bateria pequenininha. Nele você deve ligar apenas um computador ou um notebook, um monitor e talvez o seu modem, alguma coisa assim. Esse equipamento aqui, com essa bateriazinha, um computador, um desktop, né, um PC de mesa, ele só vai conseguir manter funcionando depois que acabar a energia elétrica por uns 3 minutos, que é o tempo que essa bateria vai conseguir fornecer energia para alimentar o seu equipamento. Aí você tem equipamentos maiores que usam
baterias maiores e mais baterias. Então a diferença é que esse aqui, se eu colocar um computador nele, eu vou conseguir fazer o computador ficar 15, 20 minutos funcionando. Esse aqui, baterias maiores ainda, então eu vou colocar um computador ligado nele e ele vai manter esse computador funcionando talvez por uns 30, 40 minutos. Lógico que se eu colocar 2 computadores funcionando neste no-break, o tempo fica reduzido mais ou menos pela metade. Então, se com um computador essas baterias conseguem mantê-lo funcionando por uns 40 minutos, se eu colocar 2 computadores, vou ter o tempo reduzido para mais ou menos uns 20 minutos. Uma última recomendação é assim, por exemplo, esse no-break aqui para um computador ele duraria mais ou menos uns 20 minutos. Ele conseguiria, no caso de uma falta de energia, manter o computador funcionando por algo em torno de 20 minutos. Só que aí o que acontece? Quando terminar esses 20 minutos e voltar a energia elétrica, ele pode demorar até 8 horas para carregar a bateria de novo e você ter novamente esses 20 minutos de autonomia. Então ele demora bastante para carregar a bateria e quando falta energia você tem só alguns minutos. Você tem que tomar cuidado porque às vezes o que acontece? Faltou energia de manhã, o no-break entrou, funcionou, você quase esgotou a energia dele. Aí a energia volta. Se logo depois do almoço a energia acabar de novo, lembre-se que não deu tempo de carregar totalmente a bateria. Então você não tem aqueles 20 minutos de autonomia, você vai ter menos, porque vai depender de quanto tempo você deixou ele carregando. Então também por isso que a gente recomenda, se você está num lugar que falta muita energia, você tem que pensar, e você depende muito dos equipamentos para funcionar, você tem que pensar numa solução em que você usa o no-break e o gerador. Também não dá para usar só o gerador, porque o gerador ele está lá paradinho. Geralmente são aqueles geradores que você coloca combustível, você põe ele para girar, ele demora alguns minutos para começar a regular a energia e poder fornecer para os seus equipamentos. Então você não pode ter só o gerador, você tem que ter um no-break para o no-break segurar os equipamentos até que o gerador entre num ritmo e comece a fornecer a energia para você continuar trabalhando.